E hoje estamos aqui para discutir sobre o colorismo na indústria do boys love, que é um tópico bem sério. E para você que não sabe o que é o colorismo ou que não fazia ideia que isso acontecia, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar detalhadamente para vocês o que é o colorismo e o que está acontecendo aí dentro da indústria. Bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar sobre um tema que foram vocês que escolheram, vocês sugeriram aí nos comentários, que é o colorismo na indústria do boys love. Como esse é um tema mais pesado e algumas pessoas podem não fazer a mínima ideia do que significa e do que é o colorismo, eu vou explicar para vocês então primeiro o que é o colorismo, depois a história do colorismo na Ásia em específico, porque esse vídeo vai ser específico do colorismo na Ásia, né, já que a gente vai falar sobre a indústria do boys love, que é na Tailândia, e como é o colorismo até os dias de hoje. Então, fiquem aqui comigo nesse vídeo que eu vou estar explicando para vocês tudo desde o comecinho. Colorismo é uma forma de preconceito e discriminação que acontece dentro de uma raça. É a crença de que alguém com qualquer grau de pele mais clara é considerado mais bonito ou valioso do que alguém com tom de pele mais escuro. No leste, no sul e no sudeste da Ásia, prevalece a preferência por pele mais clara, especialmente em países como China, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Paquistão, Bangladesh, Tailândia e Japão. Além de ser uma norma cultural profundamente enraizada, os ideais de beleza ocidentalizados e da mídia, que associam a brancura com riqueza e sucesso, contribuem bastante para que a discriminação ocorra em todos os setores da vida em sociedade nesses países. Desde os tempos antigos, ter uma pele de tom mais claro remetia à riqueza e elegância, já que eram os indivíduos que tinham dinheiro que permaneciam dentro de casa o tempo todo, fazendo com que suas peles tivessem um tom mais claro por não terem muito contato com o sol. Enquanto isso, indivíduos de classes baixas precisavam trabalhar na lavoura e fora de casa para se sustentar, estando debaixo do sol o dia todo. Por isso, suas peles tinham um tom mais escuro. Assim, a ideia de associar o tom de pele com a classe social das pessoas era comum e prevalece ainda até os dias de hoje por lá. A ideia de que a pele clara é mais atraente está em todos os setores da vida social nesses países, incluindo, é claro, concursos de beleza. Em 2014, Nonthawan Tonglen foi coroada Miss Tailândia, ficando em 11º lugar no Miss Mundo. Por conta de sua pele de tom mais escuro, algumas pessoas acreditaram que aquela podia ser uma oportunidade para redefinir os conceitos de beleza. A modelo disse que a conquista foi alcançada após trabalho árduo e que se sentiu orgulhosa por poder mostrar aos jovens asiáticos de pele mais escura que eles podem alcançar os seus sonhos. Tradicionalmente, as mulheres de pele escura têm sido marginalizadas em favor de um padrão de beleza de pele mais clara na Tailândia. Nas ruas de Bangkok, não é incomum ver tailandeses se protegendo com guarda-chuvas ou usando mangas compridas, mesmo nos meses mais quentes do ano, na tentativa de evitar os raios solares. Além disso, muitos recorrem a produtos de origem duvidosa que prometem clarear a pele. O clareamento de pele é uma indústria que movimenta mais de 8,4 bilhões de dólares, com sessões que custam desde $150 a $400. Esse clareamento de pele envolve o uso de substâncias químicas como o mercúrio. Em 2006, a Food and Drug Administration, agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, emitiu um aviso de que produtos de clareamento de pele sem receita não são reconhecidos como seguros e eficazes. Os produtos foram considerados não seguros para uso humano com base em uma revisão de evidências. No entanto, em um desespero para se adequar aos padrões e ter melhores oportunidades no mercado de trabalho, muitos arriscam a própria saúde e continuam a consumir esses produtos de forma ilegal. A chinesa irlandesa She Lin Huang, escritora, diretora, atriz e cofundadora e diretora da companhia Proudly Asian Theatre, teve a oportunidade de passar 3 meses em Bangkok e contou sobre sua experiência por lá. Entrei em uma loja de conveniências para comprar desodorante e lutei para encontrar um que não prometesse deixar minhas axilas brancas. Outdoors, ônibus e comerciais de TV vendiam incansavelmente produtos de clareamento. Havia até mesmo uma água que supostamente ajudava a clarear a pele. E notei que celebridades, atores e apresentadores de todos os gêneros eram visivelmente mais pálidos do que a maioria das pessoas que eu via nas ruas.
A pressão para ser branco, de fato, não afeta apenas as mulheres. Existe uma gama de produtos e serviços voltados para homens interessados em ficar mais pálidos, disse Jerry Singakonita, professor assistente de estudos de sexualidade no Instituto Nacional de Administração de Desenvolvimento. Em 2016, uma empresa tailandesa recebeu críticas negativas quando anunciou comprimidos para clarear a pele com o slogan: "Ser branco faz você vencer." กว่าคริสจะมาถึงตรงนี้ได้การแข่งขันมันสูงมากจะอยู่ได้นานๆไม่ใช่เรื่องง่ายและถ้าคริสหยุดดูแลตัวเองเมื่อไหร่ทุกอย่างที่ทุ่มเทมาความขาวที่ลงทุนไว้ก็หมดไปเด็กใหม่ที่เข้ามาแทนที่อาจทำให้เรากลายเป็นดาวดับแค่ขาวก็ชนะใหม่สโนว์กลูต้าเข้มข้นที่สุดผสมเมล็ดกีวีช่วยให้ไม่กลับมาดำเหมือนกลูต้าทั่วไปข่าวนิรันดร์คริสมั่นใจ So Secret Snow. Uma pesquisa sobre racismo e colorismo na Tailândia, organizada por Thonglang Apiratikati, em 2021, visou mostrar a opinião dos tailandeses sobre a questão. O organizador acredita que as representações na mídia de pessoas de pele escura distorceram a forma como os tailandeses as percebem e estabelecem padrões de beleza na sociedade. Sobre as formas de racismo e ou colorismo mais prevalentes na Tailândia, algumas pessoas apontaram o fato de pessoas pretas serem consideradas perigosas e também os padrões de beleza. 72,7% dos entrevistados disseram que já tinham testemunhado racismo e ou colorismo na Tailândia, alegando existir uma correlação entre a cor de sua pele e como você é tratado. Há também um preconceito regional. Desde o início do século XX, o nordeste da Tailândia tem sido geralmente conhecido como Isan, cerca de 20 províncias. Falam o dialeto Isan e, de modo geral, possuem a pele mais escura. Por conta disso, muitos associam essas pessoas a uma imagem de sem educação, irracionais e nojentos. Algumas pessoas acreditam que o racismo e o colorismo ainda é difundido na Tailândia por culpa da estrutura do sistema educacional e os valores que foram passados de geração em geração, e narraram situações em que os professores disseram que certos alunos não eram bonitos porque suas peles eram escuras. A mídia é uma grande responsável pelo colorismo na Tailândia. Pre Chitipalangsri, professor de literatura na Universidade Chulalongkorn, acredita que a literatura tailandesa introduziu aos tailandeses o conceito de colorismo. Muitas obras de literatura retratam personagens de pele escura como antagonistas, enquanto os protagonistas sempre possuem peles claras. Nos dias de hoje, pouco mudou. De modo geral, personagens de pele escura são geralmente pobres, enquanto os personagens ricos possuem pele mais clara. O mesmo vale para os atores. Dentre os mais famosos de pele mais escura, poucos nomes aparecem. Nanon, Ompawati, Sintu Prachaya, Taitawan, Erd Pirapati e Apu Natawin são alguns dos atores de pele mais escura que conseguiram fazer sucesso na indústria. E no mês passado, uma situação envolvendo o ator Erd Pirapati e o diretor Aof veio a público e se tornou uma polêmica. Em uma entrevista, foi perguntado ao diretor por que Erd nunca faz personagens ricos. Esses sempre ficam para seu colega de elenco Mix. O diretor disse que o ator já tinha lhe feito essa pergunta, mas que ele acredita que Erd combine mais com os personagens que ele costuma fazer, interpretando pessoas de classes mais baixas, e que esse é o charme dele. Muitos acreditam se tratar de uma questão de colorismo, na qual o diretor estava associando a pele mais escura do ator com personagens mais simples, enquanto o Mix Sarrapap, de pele mais clara, sempre interpreta os personagens ricos. Vou colocar o vídeo para vocês verem com seus próprios olhos o que o Aof falou e depois comentem aqui embaixo se vocês acham que realmente foi uma questão de colorismo, porque houve esse debate na internet e algumas pessoas acreditam que não se tratava de uma questão de colorismo, que era apenas a opinião do autor, e outras pessoas sim acreditaram que se tratava de uma questão de colorismo, que talvez ele não tivesse nem se dando conta ali que era um conceito internalizado dentro dele, né, de associar o Erd a personagens mais simples por conta do tom de pele dele, né. Então, assistam o vídeo aí e depois me contem nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso. มันก็พยายามถามอยู่นะว่าพี่อ๊อฟมันแบบผมอยากใส่สูทอยากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอิร์ธอ่ะเขาเป็นพระเอกไทยที่เขาเหมาะที่จะอยู่ในลุคแบบนี้สำหรับพี่นะนี่มุมมองส่วนตัวของพี่คนเดียวนะพี่รู้สึกว่าการได้คาแรคเตอร์แบบนี้มันขับเสน่ห์เขาอะในมุมมองเรานะ
เนาะนึกออกปะแต่ว่าก็ต้องลองสักทีอ่ะวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็แบบมาเดี๋ยวลองแต่นึกเร็วๆก็จะนึกแต่บทแบบสู้ชีวิตอ่ะบทแบบขับรถไถขี่มอเตอร์ไซค์ใส่อะไรที่แบบใส่สูทไม่ได้อ่ะมันหล่อในลุคของมาดแบบยาใจคนจนน่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป้าเราก็เลยแบบเราเอิร์ธมันก็มีเสน่ห์แบบนี้ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าเสน่ห์เขาคือความจริงใจอ่ะความจับต้องได้ความจริงใจความไม่เก๊กอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ความหล่อของน้องลงได้สักเรื่องบ้างไหมคะพี่ ต้องลดทุกเรื่องเลยอ่ะต้องคอยแบบอันนี้มันไม่ได้อ่ะอันนี้มันไม่ได้แล้วก็แบบพอดูในจอแล้วแบบโอ้โหแล้วพาไปแตะชีวิตคนชนชั้นล่างนะแต่หน้ามันก็ยังเด้งเหลากรามใดๆเด้งขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเธอเป็นพ่อค้าที่แบบดูหล่อที่สุดละEm 2019, o ator John Archen causou uma discussão sobre o whitewashing e suas fotos ao postar um tweet perguntando sobre como ter a pele mais clara. Whitewashing é quando um uso excessivo de filtros para clarear a foto é feita para que as celebridades se pareçam mais bonitas. Isso de acordo com as pessoas que fazem o whitewashing. Os fãs do ator acreditaram que ele foi vítima do colorismo e que provavelmente tinha perdido sua confiança após ver seu tom de pele sendo ditado em inúmeras fotos. Sobre o assunto, John disse que as pessoas na indústria diziam a ele que sua pele era boa, mas que sua cor era ruim. Diziam que ele era bonito, mas que não conseguiria trabalho por causa da cor de sua pele. Vale lembrar que práticas como whitewashing são muito comuns até hoje e que tanto isso quanto o uso de maquiagem para deixar a pele dos atores muito mais clara do que seu tom natural é um dos tantos tópicos de debate sobre esse assunto. Em 2021, o ator Zipruck tweetou: "Vocês ainda vão me amar se eu ficar bronzeado?", mostrando a falta de confiança dos atores em seus tons de pele. O ator Is Bank falou sobre o assunto durante um evento de aniversário. Ele diz que a indústria do entretenimento tailandesa como um todo tem um tipo muito específico que deseja para os seus elencos. Ter características ocidentais é um bônus, mas isso precisa ser sutil. Para boys loves, geralmente procuram por pessoas de pele mais clara, como no leste asiático: China, Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong, Macau e Mongólia. Segundo ele, isso se deve em grande parte pela influência coreana na mídia tailandesa, que é muito popular entre aqueles que consomem boys love. O ator Mos Panuat, que nasceu na província de Isan, contou que chegou a sofrer bullying na escola quando se mudou para Bangkok quando era mais novo, por conta do tom de sua pele. O ator Bon Nopanucci também já comentou sobre a falta de representatividade na indústria do boys love, no que diz respeito ao povo de Isan e à comunidade LGBT, e que acredita que isso ainda acontece porque muitos estão presos a estereótipos. Bom, gente, depois de saberem tudo que vocês sabem agora sobre o colorismo, sobre como isso é uma questão histórica que vem de muitos e muitos e muitos anos atrás e que ainda é uma parte predominante da cultura desses países, vocês acham que existe uma solução para o colorismo ou que, infelizmente, as coisas vão continuar desse jeito? Como sempre eu falo para vocês, eu também estou à disposição para que vocês deixem as sugestões de vocês. Como eu falei, o vídeo aqui de hoje foi uma sugestão que eu gostei muito, acho que eu recebi na semana passada, inclusive. E eu coloquei na frente das outras opções que eu tinha de vídeo para essa semana, porque eu achei que era um tópico muito interessante de a gente discutir, especialmente porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, então eu quis entender melhor o colorismo também, que eu não entendia tão bem. E espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem também, caso era um assunto que vocês também não tinham muito conhecimento. Deixem então sugestões de vocês nos comentários. Se tiver mais algum outro tópico do tipo que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, eu posso estar trazendo nas próximas semanas. E por hoje é isso então, gente. Contribuam aí nos comentários e a gente se vê no próximo domingo. Um super beijo pra vocês e até lá!